Oi, gente, voltei. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre tudo o que ainda é do Davi Capelato. Vou mostrar para vocês aqui. O Davi Capelato é escritor, escreveu alguns contos que inclusive foram premiados pela Academia Paulista de Letras e publicados em coletânea. Davi nasceu em São Paulo, então nós temos aqui literatura brasileira. E esse é o seu romance de estreia. Esse livro foi recebido em parceria com a editora Rua do Sabão. Gente, eu descobri essa editora por acaso, por causa de um livro que eu queria ler, que inclusive eu já falei sobre esse livro aqui no canal. Já resenhei alguns outros livros da editora também. E vou deixar o link do Instagram da editora aqui embaixo para você ir lá conferir depois. Temos clichês, suspense policial, clássicos da literatura, suspense, livros de contos, enfim, gente, romances autobiográficos. Tem muita coisa boa na editora Rua do Sabão. Se você ainda não conhece a editora Rua do Sabão, vai lá conferir. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu gosto de indicar coisa boa e que eu gosto de spoiler. Então, gente, se eu tô falando pra vocês que na Rua do Sabão tem coisa boa, pega o link do Instagram, corre lá ao final desse vídeo. Pera aí, deixa eu acabar, não me deixa aqui sozinha. No final do vídeo, você corre lá no Instagram da editora e confere esse e muitos outros lançamentos, gente, vocês não vão se arrepender. É muita coisa boa, de verdade. Bom, aqui nós temos 397 páginas em folhas amareladas. Vou mostrar para vocês aqui, olha, só coisa boa. Rabisquei meu livro todo, gente, olha isso, ó. Diagramação, espaçamento, tudo ok. Tudo do jeitinho que nós, leitores, gostamos. A contracapa, gente, é uma fotografia única, lindíssima. Olha isso. Consegui mostrar para vocês aqui. Essa contracapa, ela forma uma única fotografia que, inclusive, gente, conversa muito com a história, tá? A gente tem aqui, ó, o título do livro é Tudo Que Ainda É. Então a gente tem o relógio, que fala de tempo, temos os livros, a câmera fotográfica, que fala de registros, temos essa mochila que fala da vida, o tempo passando. Nós temos aqui esse arco e flecha, que conversa com a gente, né, faz a gente pensar sobre foco, sobre direcionamento, sobre propósito, sobre destino, sobre as questões da vida, sobre escolhas. Tudo que ainda é esse título, tudo isso pra mim, gente, sabe? Porque eu sou muito de observar, eu sou muito de prestar atenção. Então, quando a edição chegou, eu fiquei olhando pra esse título, eu fiquei olhando pra essa contracapa e eu fiquei já ali fazendo as minhas conjecturas, as minhas reflexões, porque tudo isso aqui pra mim conversou muito. E nós temos aqui o personagem principal, que é o Danilo, que perdeu o pai aos 5 anos de idade, foi criado pelo avô, que era filho de imigrantes italianos pobres, que foi lavrador durante boa parte da sua vida, aprendendo posteriormente o ofício de pedreiro, mas, né, foi envelhecendo, né, gente, foi perdendo as forças e acabou se transformando ali numa espécie de faz-tudo da cidade. E a mãe do Danilo, a viúva, né, ela trabalhava como lojista. Então a gente tem já essa história de vida difícil, sofrida e com muita dificuldade. O Danilo conseguiu estudar, se formou, está trabalhando, mas acabou de ser demitido do banco. E esse é o primeiro episódio, a gente já entra de cara na história com o Danilo ali, desempregado, recém-casado, com uma filha pequena, indo para uma entrevista de emprego, que foi um favor conseguido pelo sogro dele, o Marco Antônio, que por acaso é amigo do dono do jornal da cidade, o Borba. E lá vai o Danilo para a entrevista de emprego, imaginando mil e uma coisas. Ele vai ser redator, ele vai ser repórter investigativo, ele será jornalista, o que será que ele vai fazer? E ele sai de lá, gente, como obituarista. Isso mesmo. E aí ele volta para casa com a incumbência de escrever um primeiro obituário teste para ser avaliado, mas ele está preocupado mesmo sobre o que ele vai dizer quando ele chegar em casa. Como assim, obituarista? E eu já percebi aqui, nesse primeiro momento,
um Danilo um tanto que imaturo. Porque depois de tanta dificuldade que ele já passou, né, gente? Ele já era pra estar ali meio que com o pé no chão, né? Não é o título, é a conquista do emprego. Mas ele tá indo pra casa preocupado. E por incrível que pareça, o sogro dele, que ocupa um cargo relevante, ele é desembargador, ele é bem conceituado na cidade, ele é um homem bem quisto, ele vai ser recebido pelo sogro, pela sogra e pela esposa com uma garrafa de vinho da adega do sogro e 2 pizzas enormes na mesa da cozinha. Gente, eles estão querendo festejar. A conquista do emprego é motivo de festa. E o Danilo está preocupado porque o título do cargo que ele ocupa é obituarista. Então você já pensa comigo, né, que a gente tem um personagem aqui no começo da história bem imaturo, ele parece que ainda está dentro de uma bolha, apesar de todas as suas dificuldades de vida, e ele é surpreendido por essa cena e ele começa a ficar assim, né, meio confuso. Como assim? Tá todo mundo comemorando? Quer dizer então que é motivo para comemorar? Ah, tá. Então ele escreve ali o seu primeiro obituário, teste, é reprovado de cara porque o Borba detestou tudo que o Danilo escreveu e dá para ele uma segunda incumbência. Você vai visitar os cemitérios da cidade, vai dar uma passeada ali pelo meio das lápides, vai dar uma refletida sobre a vida, fazer umas anotações, vai entrar de penetra nos velórios de uns desconhecidos, sim, porque eu quero que você observe o que as pessoas estão sentindo, como elas estão se comportando. Faça perguntas acerca do morto, quem ele era, se as pessoas gostavam dele, quais eram as suas perspectivas sobre a vida, e lá vai o Danilo para essa espécie de laboratório. E além, gente, desses velórios, desses lutos de desconhecidos, no decorrer dessa história aqui, o Danilo vai enfrentar seus próprios velórios, seus próprios lutos, porque além do pai, ele também vai perder o avô, a avó, o tio, que inclusive marcou a vida do Danilo. A gente vai acompanhar isso em determinados momentos aqui da história, determinadas memórias, porque o livro também será alternado entre presente e passado. A gente vai ter ali o Danilo com uns flashbacks, umas recordações da infância, da juventude, das reuniões de família. Ele vai se lembrar, por exemplo, do dia que o pai faleceu, e ele vai começar a fazer uns questionamentos interessantes, gente. E a gente vai acompanhar aqui o Danilo nessas visitas a esses cemitérios e a esses velórios de desconhecidos, e também vivenciando seus próprios velórios. E ele ainda vai receber mais uma incumbência, porque ele vai precisar começar a frequentar o asilo Cidade da Melhor Idade, que é ocupado por 400 moradores. Então você já imagina o que nós teremos aqui. Nós teremos velhinhos e velhinhas cheios de histórias para contar, situações inusitadíssimas. Teremos aqui, gente, momentos em que o Danilo vai se questionar acerca da sua própria identidade, acerca do que as pessoas pensam dele, acerca do que ele pensa sobre si mesmo. Ele vai fazer críticas sociais, autocríticas a si mesmo, porque numa situação aqui do aniversário da filha dele, gente, quando ele é chamado para tirar foto no bolo e tal, aquela coisa toda, e ele olha para o salão de festas e ele fala assim: peraí, gente, como assim? A casa tá cheia, a decoração tá linda, tudo tá maravilhoso, mas ele se dá conta de que a maioria dos convidados são meros desconhecidos ou pessoas que ele acabou de conhecer, e ele se sente ridículo nessa situação, e ele começa a fazer questionamentos acerca dessas futilidades da vida, sabe? Sobre o que realmente importa. E aí ele começa a se perguntar, peraí, vergonha da minha mãe ou orgulho dela? Porque ela trabalhava como lojista, e ele vai dizer que em alguns momentos ele sentia vergonha dela. E ele começa a se perguntar, sabe? Como eu posso marcar a vida das pessoas? Como as pessoas estão marcando a minha vida? O que vale a pena? O êxtase de um momento de aventura ou a rotina familiar, sabe? Ele começa a traçar esses paralelos, esses paradoxos, começa a colocar essas questões na balança. Cargo, sabe? O título ou a conquista do emprego?
andar de carro ou andar de ônibus? Deitar a cabeça no travesseiro e estar com a consciência tranquila e sem dinheiro, ou a conta bancária rechonchuda, mais uma dívida, um problema, uma pendência para ser resolvida. E a gente vai ver, a partir dessas situações ali com os velórios desconhecidos, com o asilo, as histórias dos velhinhos, com suas próprias perdas, esse personagem crescendo, evoluindo, amadurecendo, mas não se enganem porque a gente vai passar raiva com o Danilo. Gente, olha, eu vou falar pra vocês, teve uns 2 momentos específicos aqui da história que eu queria entrar no livro e bater no Danilo. Eu falei, não acredito que você tá fazendo isso. Eu não acredito que você vai fazer isso, Danilo. Porque, tipo assim, tem uma burrada que ele vai fazer, gente. Ele vai fazer uma burrada aqui que você fica assim, não tô crendo. E tem uma outra situação que você vai ficar assim, você quer virar as páginas porque você quer ter certeza. Não posso acreditar, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer, e você fica naquela sofrência, e você tem que ler a história, e aí você quer saber o que vai acontecer, e uma burrada ele faz, e outra, graças a Deus, ele quase faz, gente. E uma outra curiosidade aqui, gente, que nós temos nesse livro, além dessa quase burrada e dessa burrada, é que por conta de uma paixonite adolescente, o Danilo se tornará um leitor ávido de Fernando Pessoa. E sim, nós teremos aqui, do princípio ao fim da história, inúmeras citações do escritor Fernando Pessoa, o que para mim enriqueceu muito a narrativa. E nós teremos também, gente, além de todas essas temáticas, de todas essas questões importantes, nós teremos aqui sendo tratado no decorrer da história a questão da depressão, do uso de medicamentos, a questão do suicídio será tratada aqui nesse livro também. Então preparem os seus corações, prepare a sua emoção, porque tudo o que ainda é promete boas risadas, fortes emoções e muitas reflexões. Bom, gente, é isso. Por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, que vocês tenham ficado com vontade de ler esse livro, porque esse livro gera na gente, assim, muita identificação, sabe? A gente consegue enxergar o que lê, sabe? A gente enxerga amor, a gente enxerga ódio, tensão, angústia, vida, morte, perdas, ganhos e, enfim, fica aqui a minha forte indicação para que você leia tudo o que ainda é do Davi Capelato, da editora Rua do Sabão. Não se esqueça de deixar aquele like, deixa um comentário aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!